Agora nós vamos fazer então análise gráfica e análise molecular, né, das reações ácido-base. Primeiramente, só relembrando que nós temos então que nós conseguimos então descrever o pH, né, de um ácido forte aqui como menos log da concentração de H+, e para um ácido fraco nós temos que considerar o pKa, né, mais log da concentração da base conjugada sobre a concentração do ácido, tudo isso em mols por litro, tá? Vamos colocar num gráfico, esse aqui eu peguei do ácido acético para mostrar para vocês. Aqui nós temos o ácido acético no momento onde ele vai ser adicionado a água, né, que vai ser o solvente. Note que aqui nós colocamos aqui em função, né, da fração, né, por exemplo, 100% aqui desse cara vai estar nesta forma aqui sem ser dissociado, ok? O que acontece? Imaginemos assim, que seja possível você ir removendo o H+ do ácido acético aos poucos. Como que você consegue fazer isso? Por exemplo, adicionando uma base forte. Esse processo a gente chama de titulação, nós vamos entrar com mais... falar um pouquinho mais depois sobre titulação, mas isso é basicamente, você tem uma solução de ácido fraco, que é o ácido acético, e aí você vai aumentando o pH, então, por exemplo, da solução. Né? Note que se você tiver o pH da solução abaixo aqui de 3, você vai ter, olha, vamos lá, em 2,5, por exemplo, você vai ter o ácido praticamente todo protonado. Então, quer dizer que se você conseguisse forçar o pH em torno de 2, em torno de 1, pode ser até com ácido forte, o ácido acético, né, que é um ácido fraco, não ficaria dissociado. A gente sabe que o ácido acético, ele em água, ele vai se dissociar em torno de 3 a 5%, né, dependendo da concentração. Aí o que acontece? Imagina que vocês, aumentando o valor do pH, você vai observar a dissociação, então, desse H+. Então, você vai começar a formar, né, a base conjugada aqui. Então, você forma, você está, então, aumentando o pH da solução, pode ser com uma base forte, NOH ou KOH. Então, você começa a observar esse perfil. Olha aqui, ó. Você tem uma queda brusca aqui, né? Uma queda brusca até em torno aqui de pH 7, algo desse tipo, tá bom? Então quer dizer que esse cara está sendo consumido até zerar aqui e, por outro lado, vai havendo a formação da base conjugada. Isso é muito interessante se a gente olhar esse gráfico, por quê? Porque se você vir aqui, quando o ácido tiver 50% dissociado, você vai ter esse ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção é exatamente o valor do pKa, certo? Então vai ser em torno aqui do ácido acético, em torno de 4, alguma coisa, 4,8, né? Vamos voltar na equação só para vocês olharem. Olha só, quando você tiver 50% do ácido dissociado, esse valor aqui vai ser quanto? Vai ser 1, né? Então, log de 1 vai ser 0, logo o pH é igual ao pKa, como a gente viu aqui, ó. pH é igual a 1, certo? Por que isso acontece? Porque você vai ter a concentração do ácido e da base conjugada na mesma concentração. Voltando na equação, tendo a base conjugada e tendo o ácido na mesma concentração, essa diferença aqui vai ser igual a 1, né? Então, log de 1 é 10 elevado a 0. Então, zero essa parte da reação. pH é igual a pKa. Essa é a análise gráfica que a gente pode fazer, por exemplo, da dissociação de um ácido fraco. Olha só, que essa dissociação do ácido fraco, pessoal, ela se não houver o aumento do pH com a adição de uma base, por exemplo, né, ele vai se dissociar muito pouco, porque o ácido fraco tem aquela prerrogativa de ser um ácido que se dissocia muito pouco, tá bom? Então essa é uma análise gráfica de como a gente pode ver e pode determinar experimentalmente também o pKa. Né? Por exemplo, se você tiver um ácido e você não sabe o pKa dele,
um ácido fraco, o que você faz? Adicione a uma solução desse ácido aos poucos, né, uma base forte, você vai aumentando o pH, né, até que você vai verificar que você vai ter esse perfil, e quando você tiver a fração, né, de 0,5, ou seja, 50% do ácido aqui está dissociado, vai ficar 50% do ácido na forma in natura, né? E depois da forma dissociada, na forma de sua base conjugada, vocês terão então aqui o valor do pKa, né? Uma forma gráfica de vocês olharem isso. Outra modo de vocês olharem é nesse gráfico, onde você consegue observar quando um ácido ele está totalmente dissociado, né? Ou quando ele está totalmente na forma inicial dele, né? Que seria a forma não dissociada. A gente costuma dizer também que o pKa ele dirige, olha só, o pKa ele dirige, né, a forma ácida e a forma básica. Como que isso significa? Vamos pegar aqui um ácido fraco qualquer, cujo pKa dele é 5,2. Ora, se você for colocar num gráfico, né, sobre a porcentagem, se ele está na forma básica ou na forma ácida, bom, pH igual ao pKa, você vai ter a mesma quantidade, olha aqui, ó, 50%, né, a mesma quantidade, né, na forma ácida e na forma básica. E agora, se eu somar 1 ao valor do pH, bom, se eu somar 1 ao valor do pH, eu vou ter o quê? Lembrar que esse 1 aqui, pessoal, ele sai da onde? De uma escala logarítmica, né? Então, isso é muita quantidade de base conjugada. Então, o que vai acontecer com esse valor de pH? Ele vai aumentar, né? Então, aqui, ó, o ácido vai estar mais aqui na forma, aqui, ó, mais de 90%, né? Enquanto, desculpa, a base vai estar aqui na forma de mais 90%, enquanto o ácido vai estar aqui, ó, né? Então, e o que acontece se você aumentar para 2? Olha aqui, ele vai para 7,2 e assim por diante. Note que esse aqui é o valor da correlação do valor do pH, né, em função das formas dissociadas. Analogamente, se você está aqui no pH igual ao pKa, 50% da molécula está dissociada, você adicionar ácido no meio, né, o que vai acontecer? O pH tende a baixar, né, ou seja, o meio tende a ficar mais ácido. Então, você vai ter mais espécies na forma ácida, né, e você vai ter menos espécies na forma básica. Adiciona, tira menos 2 aqui do pH, o que vai acontecer? A mesma coisa, certo? Então, essa é uma outra maneira da gente olhar o conceito de pKa, né? Notem uma coisa interessante, isso causa muita confusão. Muita gente acha que quando o pH é igual ao pKa, o pH da solução é 7. Por quê? Porque aqui você vai ter um balanço de carga. Não é isso, pessoal. Prestem bem atenção. Esse número aqui, ele pode variar, esse 5,2, de acordo com o pKa do ácido. Se o ácido fraco for um pouco mais forte, o que vai acontecer com o valor do pKa dele? Tende a baixar. Né? Existem, por exemplo, ácidos que a gente chama ácidos polipróticos. Os ácidos polipróticos são ácidos que contêm vários hidrogênios ionizáveis. Eles podem ter diferentes valores de pKa para diferentes hidrogênios ionizáveis, tá bom? Então, prestem muita atenção nisso. Então, esse é um conceito de visualização das formas ácidas e básicas utilizando a escala de pH, tá bom? Olha aqui, olha, voltando à nossa acidez relativa, envolvendo o quê? Envolvendo diferentes espécies, né? Diferentes espécies com hidrogênio ionizáveis e diferentes espécies onde a gente consegue localizar as nuvens eletrônicas. Olha, então nós temos aqui, por exemplo, o HF com um pK de 3,2, que é o ácido mais forte. E temos aqui o pK de 50, ou seja, é muito difícil, né, você tirar esse hidrogênio dessa molécula aqui, do etano, né? Olha aqui o intermediário, vamos pegar o intermediário, é a água, né? A água com pKa em torno de 15,7.
uma coisa interessante, tentem calcular esse valor de pKa para água, 15,7. Lembre que vocês vão ter que saber a concentração de água na água. Isso é muito interessante, certo? Vocês terão que calcular, né, a concentração de uma solução aquosa só contendo água, para colocar lá na equação que eu mostrei para vocês anteriormente. Olha a amônia. A amônia a gente já falou, né, que ela é uma base de Lewis. Por quê? Porque ela tem 2 elétrons aqui. Olha, é representado aqui pela densidade eletrônica, os 2 elétrons, e ela vai doar facilmente esses 2 elétrons, então ela vai funcionar como uma base de Lewis. E aqui a gente tem uma escala, né, de pH, tá bom? Então essa é a visão molecular que a gente pode dar e a visão gráfica, né, para o valor de pH e de pKa.